Vamos começar falando do presidente Michel Temer. O ex-presidente da Odebrecht Engenharia, o Márcio Faria, colocou o Temer no olho do furacão. Segundo o executivo, o PMDBista comandou reunião no escritório dele em São Paulo em julho de 2010, quando era candidato a vice-presidente de Dilma Rousseff, para abençoar acordo que previa o pagamento de cerca de 40 milhões de dólares em propina ao PMDB. A produção separou um trechinho do que disse o Márcio Faria, a gente vai colocar e depois vocês debatem. Vai lá, Reginaldo. Aí no belo dia eu recebo um e-mail do Márcio convocando para uma reunião que ele chamou de cúpula do PMDB. Eu não tinha a menor ideia. Bom, Márcio, a reunião vai ser dia 15 de junho de 2010, isso deve o e-mail de 1 ou 2 dias antes. Nós temos ele anexado por corroboração. E falou, olha, o local da reunião é no escritório político, na rua Antônio Batuíra 470, bem próximo da Praça Pan-Americana. Aí, Vera, complica a situação do presidente Michel Temer? Complica, porque é a primeira vez que esse encontro aparece citado, né? Esse é outro, não é o do Jaburu, né? A gente já tinha aquele de 10 milhões em 2014 no Jaburu, em que o Marcelo Odebrecht dizia que o Temer comandou a reunião até um momento, mas depois saiu e não falou em valores. Mas agora o Márcio Farias diz que ele comandou a reunião, que o Eduardo Cunha estava junto, o Henrique Eduardo Alves também, e que ele falou em valores e mais, que ele sabia que esses valores eram um percentual de um contrato da diretoria internacional da Petrobras, que era comandada pelo PMDB. Eu achei aqui umas notas que eu publiquei no painel em 2008, quando da dança das cadeiras que resultou nessa diretoria internacional ir para o PMDB. O Jorge Zelada foi em 2008, quando o Lobão assumiu as Minas e Energia no lugar da Dilma. E aí o Zelada foi para a diretoria internacional. Então é um círculo que se fecha nessa delação do Márcio Faria. É Petrobras, é contrato na diretoria internacional, o dinheiro iria para a campanha, mas era um percentual de um contrato, portanto não caixa 2, propina na veia. E ele, nesse depoimento, perguntou para ele, mas elas sabiam que isso era propina? Eles sabiam, os PMDBs, claro, sabiam, era discutido em cima de um percentual. Depois esse depoimento é referido pelo próprio Marcelo Odebrecht, quando a gente falar da Dilma a gente vai ver, porque ele fala que elas sabiam dessa negociação e que elas perguntaram a ele se isso era verdade. Ele falou, é verdade, o PT também levou dinheiro nessa mesma negociação. Então, quer dizer, é uma sociedade, um consórcio PT-PMDB para roubar na Petrobras. Era disso que se tratava. O presidente da República agora diz e fala, eu não iria arriscar a minha biografia por isso, só que na época ele não imaginava que estava arriscando a biografia, ele estava fazendo o que sempre se fez, não é isso? No país, sem a menor cerimônia, numa reunião no seu escritório. Tanto que essas negativas dos políticos, elas têm em comum uma coisa, todos negam, todos ficam... Mas aí fala, então não houve esse encontro? Não, encontro houve, só não houve essa conversa. Todos eles reconfirmam os encontros. Ele confirma que encontrou o Márcio Faria com o Eduardo Cunha e o Henrique Alves no escritório dele, no escritório político. O presidente confirma o encontro. Aqui no Alto de Pinheiros. Vai você, André Azar. Eu acho legal isso, né? Porque o sujeito tem escritório político, escritório para almoçar, escritório para trabalhar, tem escritório para cada natureza, e aí a gente vai vendo o que é política na concepção desse pessoal. Eu tenho falado aqui nesse programa há muito tempo, e a Vera bateu nessa tecla agora, está ficando muito claro, especialmente em decorrência dessas delações que se tornam públicas e que nós estamos deglutindo, que a palavra é essa, que havia e ainda há, pelo menos em termos de cultura, uma sociedade entre PT e PMDB. Exatamente porque, pensando no julgamento no TSE, as chapas não podem ser separadas. É tudo a mesma coisa. Todo mundo fez parte do mesmo sistema. Desses 5% designados de propina nesse contrato, 4% seriam para o PMDB e 1% para o PT. É evidente que na maioria das vezes isso era invertido, mas você vê que de um modo ou de outro são os dois partidos unidos nesse projeto. O projeto do PMDB, e aí eu volto a bater na tecla da distinção, porque ela precisa ser feita para a gente ter clareza sobre o que está falando. O projeto do PMDB é estar com o governo de turno. Naquela ocasião,
Ninguém imaginava, nós estamos falando da eleição de 2010, a eleição da Dilma, ninguém imaginava que o Temer poderia ser presidente. O PMDB não tinha cacife eleitoral para fazer um presidente, tinha cacife para sustentar um governo no Congresso. E o acordo era esse, o PMDB era o sustentáculo, o sócio menor. O grande sócio, aquele grande parrudo, era o PT. Isso precisa ficar claro, eu vou bater nessa tecla sempre aqui. O que distingue o PT é um projeto criminoso de assalto ao Estado, de tomada do Estado, das empresas públicas, não simplesmente para enriquecimento pessoal ou para mero financiamento de campanha, não. É muito mais do que isso. É um projeto de permanência no poder, que passa por tudo isso. E também, por ser tanto dinheiro, acaba dando porque se coloca um dinheirinho no bolso aqui e outro ali. Mas o projeto era de permanência no poder por meio de assalto de todos os aparelhos de Estado. E isso é o que distingue o PT. O PT é o chefe dessa barbaridade que estamos tratando aqui. Concorda, Madureira? O que a gente viu esse tempo todo no Brasil é que você teve uma associação perversa do PT que controlava, aparelhou, os sindicatos, órgãos de representação profissional, enfim, onde ele pudesse colocar os seus tentáculos e aparelhar, controlar esses órgãos ditos de representação da sociedade, com políticas de demagogia e populismo. Enquanto que o PMDB entrava como sendo o maior partido brasileiro, mais organizado, quer dizer, mais disseminado. Em praticamente todos os municípios você tem o PMDB com uma estrutura de poder montada. Então é isso mesmo. O Brasil foi capturado por esse consórcio de partidos, sendo outros partidos menores sendo utilizados como forças auxiliares, braços auxiliares, que, por sua vez, entraram num grande conluio, numa grande sociedade com grandes empresários. E isso eles capturaram um país chamado Brasil. Eu estou vendo, quer dizer, como o Andreasa falou, nós estamos precisando de tempo para deglutir essas informações todas, São 900 horas de vídeo gravado só a Odebrecht. Ainda vem muita coisa por aí, pessoal. Então é igual a jiboia, a sucuri, essas cobras constritoras, que precisam de muito tempo para digerir as suas presas, no nosso caso, essa informação toda. Agora, o que eu estava pensando hoje de manhã é o seguinte: essa é a chance que nós temos, o Brasil, de mostrar ao mundo que a nossa sociedade brasileira, os brasileiros de bem, nós somos mais, nós somos maiores. Nós somos capazes de realmente de sanear essa nossa política e poder, a partir daí, construir uma sociedade mais justa, um país melhor. Essa é a minha esperança, Mas, enquanto isso, nós vamos ter que ficar chafurdando dias e dias nesse terreno pantanoso, pútrido, que é a política brasileira hoje. Antes de eu até passar para você, acabou de sair a fala do Michel Temer sobre esse vídeo que a gente acabou de ver. É um vídeo super curto de 20 segundos. Coloca aí, Reginaldo. Meus amigos, eu não tenho medo dos fatos. Nunca tive. O que me causa repulsa é a mentira. É fato que participei de uma reunião em 2010 com um representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios escusos da empresa com políticos. Aí, Vera. Tenho dúvida do uso do Palácio do Planalto para esse tipo de negativa, viu? Eu acho que é ruim. Trata-se aí de uma discussão sobre se ele fez isso enquanto dirigente partidário. Ele está falando na frente dos símbolos nacionais ali, das duas bandeiras. Acho isso bastante ruim e com o símbolo do Palácio do Planalto no GC ainda. Mas é o que eu falei antes. Ele confirma a reunião, confirma a data, confirma os participantes, mas não o teor. Olha, a Odebrecht era bastante organizada e a todas essas reuniões se seguia uma troca de e-mails bastante intensa entre os diretores, com um grau de detalhamento bastante grande. O presidente pode ser pego mentindo dentro do Palácio do Planalto para complicar a sua situação. Vamos aguardar. Eu acho importante... uma gravata feia também, Feia, né, Laranja? Eu acho importante a gente lembrar esse contrato que rendeu a bagatela de 40 milhões de propinas para o PMDB, um contrato de mais de 500 milhões de reais, era um contrato para administrar, sabe o quê? Ativos
podres da Petrobras pelo mundo. Entre eles, a refinaria de Pasadena, a famosa refinaria de Pasadena. Então, as empreiteiras se uniram num consórcio para administrar consórcios ativos bichados da Petrobras pelo mundo, que depois descobriram que não valiam nada, não valiam uma na Jaratureta, para usar a moeda do TV Pirata, lembra que falava? Não valia nada e ainda pagaram 40 milhões de propina. Quer dizer, foi um péssimo negócio para a Petrobras, mas na época teve muita gente que ganhou dinheiro, né? Vai, Madu. Diga. Não, só uma pergunta. Vai dizer que o Michel Temer, presidente do PMDB, não sabia que se tratava, do que se tratavam as jogadas, quer dizer, essas conversas, e não sabia dos valores que era, pelo amor de Deus. Ele mentiu, Vera, dentro do Palácio do Planalto. Confere? É isso que eu acho que a gente pode chegar a essa conclusão, pessoal, dependendo das provas que houver. Diga, Andreasa. Vai. Sobre esse contrato aí para administração de ativos podres da Petrobras mundo afora, vocês se lembram daquela novela Rainha da Sucata? A Odebrecht é a nova, é a atualização da Rainha da Sucata. mas é importante falar da Odebrecht aqui, Patrick. É isso aí. Daqui a pouco a gente sai dançando aqui. Que nem o Sidney, como é que Sidney Magal, né? Madureira podia dançar o Sidney Magal pra gente no final do programa. Ele não tá por imagens hoje. Ele não tá, vamos tentar colocá-lo no segundo bloco. Ô, gente, vamos só seguir um pouco. Patrick, é o seguinte, então, só pra terminar. Claro. A Odebrecht, tudo fica claro o seguinte, porque tem uma tentativa de transformar a Odebrecht em dona do Estado brasileiro. Isso não é verdade. A Odebrecht era a empresa maior beneficiada pelo esquema que se criou. Ela foi beneficiada no braço empresarial. Era necessário esse braço empresarial. Dono do Estado, quem tomou conta do Estado foi o PT. O sócio era o PMDB, um outro sócio empresarial era a Odebrecht. Quem assaltou o Estado não foi a Odebrecht, foi o PT. Tenho dúvidas disso. Eu acho que assaltaram juntos e acho que a Odebrecht ganhou mais, porque se ela aceita pagar 40 milhões só como 5% do que vai render para ela, é porque o negócio era bastante lucrativo. Não, mas ela ganhou mais empresarialmente, o negócio dela era lucro, tô falando politicamente. Mas mandar no Brasil, você manda através do cofre, né? André, a Odebrecht ditava medidas provisórias, ditava. Exato.